Constituição Federal de 1988, coordenada uma comissão aqui da UFSC pela professora Sidneia, que na época era pró-reitora de Cultura, quanto depois, como reitor da universidade e presidente da ANDIFES, Associação Nacional dos Reitores das Universidades Federais, tive uma participação bastante presente na discussão do projeto da Constituição Cidadã de 1988 e depois em algumas das suas alterações que vou destacar nesta apresentação. No segundo momento, eu vou falar das leis complementares que foram feitos para dar instrumentos de realização dos propósitos idealistas da nossa Constituição. Porque os princípios constitucionais vigentes realmente continuam todos intactos até o dia de hoje. Não há necessidade de resgatá-los, mas de afirmá-los pela ação é o que apresentarei na terceira parte. Como a realidade orçamentária veio destruindo, ao invés de dar efetivo cumprimento aos dispositivos constitucionais. Então, vamos começar por ver como a Constituição trata a ciência, a tecnologia e a inovação. E isto fica evidente quando se compara a Constituição de 1988 e as alterações ocorridas lá no que diz respeito à ciência, à tecnologia e à inovação. A discussão na época foi muito grande para se incluir no artigo 218 o princípio de que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Da mesma forma, no parágrafo 3º, que apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia. Vejam que na formatação original não aparece ali a palavra inovação. Essas alterações vieram a se afirmar com a luta da ANDIFES, sobretudo, em 2015. No artigo 18, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa científica, tecnológica e a inovação. Surge ali o conceito de inovação. E, do parágrafo 1º, a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público, o progresso da ciência, da tecnologia e inovação. E depois introduziu, inclusive, o conceito de extensão. O Estado apoiará a formação de recursos humanos para essas áreas, inclusive por meio do apoio das atividades de extensão tecnológica. Então, vejam, neste período, houve uma atualização da Constituição para conceitos que surgiram a partir desses anos
recentes. O conceito básico é o que está aqui. A clareza de que educação, ciência, tecnologia e inovação são a base do desenvolvimento econômico com justiça social, favorecendo as condições de bem viver de todas as pessoas. Nós, no Brasil, tínhamos esquecido de que, para chegar a uma condição social justa, nós temos que anteceder o desenvolvimento científico e tecnológico e a melhoria da educação para que nós asseguremos o desenvolvimento econômico sustentável com distribuição justa de renda e inclusão social. Sem educação, ciência, tecnologia e inovação, nenhum país do mundo alcançou a justiça social. E no Brasil, nós achávamos que podemos partir direto, esquecendo realmente essa área. E esta convicção, eu a formei em Paris. Eu fiz o meu doutorado, embora formado em Direito, depois de ter feito a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, no Rio de Janeiro, o doutorado em Economia do Desenvolvimento. E a minha tese de doutorado falava justamente sobre um enfoque estruturalista, sistêmico, por conseguinte, do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. E tive a clara compreensão que o desenvolvimento, como está na tese, é um processo de transição de uma determinada estrutura econômica e social a outra, que possibilite um nível mais elevado das forças produtivas. Não é possível fazer justiça social distribuindo miséria. A justiça social se dá quando você distribui o fruto de um novo nível elevado das forças produtivas. E isso pressupõe educação, ciência, tecnologia e inovação na base. A inovação é justamente essa convergência da história, do apoio, do compromisso das pessoas para encontrar uma solução de futuro, uma forma nova de viver. E esses conceitos de desenvolvimento, eles vinham sendo, eu acompanhei pessoalmente, depois, durante mais de 20 anos, de coordenação de projetos de cooperação com a França e com a Alemanha, eu percebia justamente como a própria União Europeia percebeu que o desenvolvimento econômico tinha mudado o seu conceito para esta base no conhecimento. Não apenas a utilização dos insumos tradicionais do trabalho, do capital, da produtividade, mas um capital humano com nível de formação avançado em ciência, tecnologia e gestão, com o uso dessas novas tecnologias da informação e da comunicação, com inovação e ciência e a sua difusão ao conjunto da sociedade, e com o impulso empreendedor inovador, criando oportunidades de emprego para que as pessoas tenham realmente uma renda e tenham acesso a uma renda que lhes dê condições de vida melhor. E, convivendo com esses conceitos, e depois como reitor da universidade, primeiro como pró-reitor de pesquisa e extensão, mas depois como reitor, nós brigamos, e aqui em todo o sistema de Santa Catarina, para que a educação fosse percebida não mais como sinônimo de ensino. Ensino é a função menos avançada
de um processo educativo, embora da mesma importância das demais, mas o ensino tem que ser feito no contexto da pesquisa, que gerando realmente um novo conhecimento. E esse novo conhecimento não pode estar enterrado nas universidades, mas ser comunicado, relacionado pela extensão, que é a função mais avançada e nobre da universidade, na promoção do desenvolvimento local, regional e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por esses conceitos é que nós brigamos na Constituição Federal de 1988. E, sob a liderança do Ulisses Guimarães. Eu botei essa foto ali a pedido da minha esposa, porque diz que os jovens de hoje não sabem mais nem quem é o Ulisses Guimarães. É esse velho que está ali e que na época falava com mais entusiasmo do que estou falando neste momento. E realmente, ele, no capítulo 3 da educação, com o apoio das universidades, como mencionados, incluiu o preceito de que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão, financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No ato das disposições constitucionais transitórias, inclusive, estava a determinação de que, prioritariamente, como prioridade nacional, deveriam ser estendidas as universidades ao interior de todo o país, as cidades de maior densidade populacional do país, que, para realmente que todos tivessem acesso, fosse necessário uma oportunidade de acesso estendida a todo o território nacional. Nós, em Santa Catarina, avançamos muitíssimo nessa direção. Quando estudante de Direito, em 1962, eu era um dos 587 estudantes universitários de toda Santa Catarina. Quando eu retornei com o doutorado de Paris, em 1971, eu estava entre os 5 doutores do estado de Santa Catarina. E hoje nós temos mais de 400 mil estudantes universitários disseminados em todo o estado de Santa Catarina e realmente procurando um benefício da educação como base do desenvolvimento local. No estado de Santa Catarina, a luta, inclusive envolvendo a SBPC, pela Constituição, foi também de afirmar, no capítulo 1º, no artigo 136, o estímulo à pesquisa científica e tecnológica. Na época não se falava ainda em inovação, porque o conceito de inovação surgiu nos anos 70 para 80, se afirmou nos anos 80, e nos anos seguintes, com o surgimento dessas novas tecnologias da informação e da comunicação. Mas ali, na ordem econômica e financeira, se estabeleceu a necessidade de estimular, inclusive, a pesquisa agrícola e tecnológica. E esta política tinha os seus princípios perfeitamente delineados: o respeito à vida, à saúde humana e ambiental, o uso racional e não predatório dos recursos da natureza. Só 89. Hoje é um discurso na moda, mas ainda muito no discurso. A participação da sociedade civil e das comunidades, o incentivo permanente à formação de recursos humanos. E da ciência e tecnologia, definiu os princípios
para a política científica e tecnológica. E mais do que isso, a nossa Constituição Estadual foi pioneira no Brasil. É ao reservar 2% das receitas do Estado, delas excluídas as parcelas pertencentes aos municípios, 2% para ciência e tecnologia, sendo a metade para a pesquisa agropecuária, a metade para as outras áreas do conhecimento, e a obrigação de distribuir rigorosamente por 2/10 esses recursos. Com base nesses princípios constitucionais, e sempre atendendo aqueles que não queriam avançar, que diziam, não avança porque a Constituição não foi regulamentada. Essa era a grande desculpa. Por que não paga os 2%? E eu fui muitas vezes, como reitor, reclamar lá. Não paga porque não há uma lei que legitime ou instrumentalize a liberação dos 2%. E aí houve todo um esforço para a aprovação dessas leis complementares. O primeiro esforço, e a Universidade Federal participou muito diretamente dele, foi o da aprovação das leis, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ali surgiram vários artigos para tentar instrumentalizar os propósitos cidadãos da Constituição. Veja o artigo 43, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica. Foi o primeiro lei realmente de peso, mas depois houve toda uma mobilização para a aprovação da Lei Brasileira da Inovação, que acabou sendo liderada pelo ministro Eduardo Campos. Eu estive N reuniões ao lado dele, discutindo cada artigo dessa lei, que tinha como base, inclusive, a Lei da Inovação Francesa, aprovada 4 anos antes. E vejo o que dizia o ministro Eduardo Campos: a Lei da Inovação passa a vigorar em um contexto de desafios e de esperanças. Com ela avançam a ciência, a tecnologia e a inovação. A lei, ela afirma o conceito de inovação no Brasil, brasileiras. E o governo cumpre, mais uma vez, o seu compromisso de mudar este país na perspectiva de suas maiorias excluídas e da construção de um desenvolvimento soberano com justiça social. Então, aquele conceito de desenvolvimento com justiça social, mas com a soberania fundamentada na geração das riquezas suficientes para que todos vivam bem. Isto está afirmado na Lei da Inovação. A inovação introduz novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que resulta em novos produtos, processos ou serviços que gerem a renda necessária para que as pessoas vivam bem. E as 5 seções da lei, eu vou um segundo para vocês lerem, por causa do tempo, trazem realmente todas as instrumentações nesse sentido, sempre a discussão sobre os recursos para viabilizar essas leis,
daí surge a Lei do Bem a nível nacional, que reafirma o conceito da inovação e cria vários incentivos fiscais e financeiros para viabilizar a inovação no país. Em Santa Catarina, nós aprovamos a Lei Catarinense de Inovação no governo Luiz Henrique, onde eu era o presidente da FAPESC, fui também o secretário, de Educação e Inovação. E a lei, o Luiz Henrique chamava de a Lei Antônio Gilmar de Queiroz, a Lei da Inovação. Realmente, nós coordenamos esse processo, e ela dispõe sobre incentivos à pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo no estado de Santa Catarina, visando a capacitação em ciência, tecnologia e inovação, o equilíbrio regional e o desenvolvimento econômico e sustentável. Realmente, a lei... E a lei, daí, respondeu ao Tribunal de Contas e outros que não penalizavam os governos anteriores por não pagar os 2% da pesquisa catarinense. E nós definimos na lei que 1% então ficava com a IPAGRE e 1% com a FAPESC para coordenar todo o processo legal. E aí não tinha mais resposta de que falta a regulamentação. A lei deu esta, realmente, regulamentação. E aí tem vários artigos. Definiu o sistema, eu vou passar ultra rápido, porque o tempo já está voando, mas instituição do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, de uma política estadual de ciência, tecnologia e inovação, o desenvolvimento de projetos com instituições públicas e privadas, compartilhamento de laboratórios, a questão dos núcleos de inovação tecnológica nas empresas e nas entidades também de promoção do desenvolvimento estatais, a participação dos pesquisadores públicos. Eu vou realmente, podia comentar, participação de empresa da inovação tecnológica de interesse do Estado, fundos de investimento, sempre a questão do financiamento, fundos de investimento, aval pelo Estado para processos inovadores, política de parques tecnológicos, incubadoras de empresas. Até ano passado, eu ainda era o diretor científico e tecnológico do Sapiens Park, lá no norte da ilha, e realmente acompanhava e participava em todo esse processo, brigando para a interiorização dos parques de inovação no conjunto das regiões do estado de Santa Catarina. E isso tudo fundamentado agora nesta lei que deu essa distribuição de 2% à EPAGRE e à FAPESC de forma igualitária. E os incentivos fiscais. Além disso, foi feita uma mobilização do Estado todo para definir a política catarinense de ciência, tecnologia e inovação. Inclusive, foi ativado o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para dar o respaldo político e a viabilização dos recursos para que isso pudesse ser realmente efetivado. E o senhor falou hoje do Celso Furtado. Quando eu fui estudar em Paris, a minha motivação de sair do direito administrativo e entrar em economia do desenvolvimento foi exatamente ser aluno do Celso Furtado. Fui aluno e depois o substituí na disciplina de economia para a América Latina. E, efetivamente, lá, realmente, em Paris, ele veria essa percepção de que existe uma forte, é frase do Celso Furtado, que eu botei duas ali, existe uma forte correlação entre o grau de desenvolvimento de um país e seu esforço entre ciência, tecnologia e inovação, expresso pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e pela dimensão de sua comunidade de pesquisa. Os países com economia desenvolvida têm forte atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas financiadas por elas próprias e pelo governo. Então,
Celso Furtado foi nosso professor, colega depois, mas ele estimulava no Instituto de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social de Paris que as pessoas da África, da Ásia, da América Latina tivessem clara consciência que seus dispositivos legais e seus instrumentos efetivos não forem utilizados, não se chegará ao desenvolvimento com qualidade de vida para as pessoas, mas sim ao nivelamento da pobreza, o nivelamento da miséria, o nivelamento da subordinação por falta de competência e falta de autonomia, por falta de educação de qualidade. Então, chegamos à terceira fase. Posso ocupar 5 a 10 minutos? A terceira, a realidade orçamentária. O que, nesses anos todos, nós nos batemos, na universidade, como reitor, como pró-reitor, depois como presidente da Andifas, em nome do Nacional, é que a palavra, os princípios, a legislação, tudo avança, mas os recursos estão sendo canalizados para uns poucos privilegiados dentro desse país. O problema não é da Constituição, pelo contrário. Nós temos uma das constituições mais lindas, mais perfeitas, mais cidadãs do mundo. Mas, nestes anos, eu vou mostrar rapidamente, você vê a desconstrução de algumas dessas disposições constitucionais. Vejam, uma luta da qual participei como membro da Andifes, foi a criação do Fundo Social de Emergência. Pedido de socorro para a educação e para a saúde, e aí se criou um Fundo Social de Emergência para destinar recursos à saúde e à educação. E esse é um artigo meu publicado na Folha de São Paulo, enquanto presidente da Andifes, representando a posição de todas as universidades públicas federais. E dizia, é incoerente que o Fundo Social da Educação fuja às suas finalidades originais, deixando de responder à aguda crise social para combater problemas de equilíbrio financeiro do país. O dinheiro todo foi arrecadado para educação e saúde e era aplicado para preencher o rombo fiscal do país. Então, é incoerente que seja usado para combater os problemas do equilíbrio financeiro do país, enquanto o ministro Adíbio Jatene, que nós recebemos aqui da nossa universidade, tenta a aprovação de uma contribuição financeira para solver a crise da saúde. E enquanto nós penávamos para viabilizar os recursos para a ciência, tecnologia e inovação. Isso é dito ao longo do artigo. E o que aconteceu depois dessas críticas da Andifes? Ao invés de transferir os recursos para a educação, mudaram o nome do fundo, sua denominação para Fundo de Estabilização Fiscal. E aí nunca mais se viu aquele dinheiro. Estou mostrando a legislação como vai sendo distorcida. Na época das disposições transitórias, havia uma disposição transitória que determinava que o ensino fundamental e a interiorização da universidade deveria ocorrer nos próximos anos, depois da promulgada. E nós fizemos toda uma campanha para cobrar isso. E o que foi feito? O governo veio e suprimiu a obrigatoriedade da descentralização das atividades das universidades públicas, suprimindo o parágrafo único do artigo 60. Foi assim que responderam à questão das universidades. E quando o presidente da Andifes
onde nós questionávamos o princípio constitucional da autonomia universitária e, com base nele, as interferências frequentes do sistema governamental nas universidades. Eu fui, como presidente da Andifes, ao Congresso Nacional para evitar a alteração do artigo 207 da Constituição brasileira, quando eles propunham que a lei poderá estender às demais instituições de ensino superior e aos institutos de pesquisa diferentes graus de autonomia. E aí, efetivamente, esses diferentes graus de autonomia, ou seja, se sacramentou a falta de autonomia e se driblou a Constituição. E a mesma coisa, o princípio, através do PEC 200, esse PEC foi transformado num outro PEC. Eu estou correndo. A emenda constitucional, como eles não conseguiram aprovar, então transformaram na emenda constitucional 94/2016, outra vez para instituir regime especial de pagamento para os casos de demora, para realmente finalidade de natureza fiscal, ignorando. E a briga recente é da emenda constitucional número 95, deve ter sido mencionada aqui, que congela pelos próximos 20 anos os investimentos da área de ciência, tecnologia e inovação. Então, aí eu relato todos os efeitos, como presidente da FAPESC, dos orçamentários. Eu vou passar rápido por causa de lá. Aqui, se eu não aponto para... Então, o ganho, a curva verde, que nós conseguimos alcançar durante um determinado período, e como depois do ano de 2010, a coisa vai numa queda, não se obedece mais ao contrário, cada vez se limitam mais os recursos para a área de ciência e tecnologia, e aqui estão os orçamentos da FAPESC, e a queda vertiginosa nos últimos anos, aqui realmente refletem o descumprimento constitucional. Então, chego às conclusões. Poderia falar horas, mas, efetivamente, eu pus 3 conclusões. A primeira, eu nunca gosto de concluir de maneira negativa, porque nós temos 2 olhos, um para ver as coisas boas, e o outro também, para não ser também ingênuos e ver as coisas ruins. Mas de bom é que nos 30 anos da Constituição de 1988, houve extraordinária evolução do direito constitucional e da legislação complementar para viabilizar o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil com base em educação, ciência, tecnologia e inovação. Inclusive, as leis de inovação de Florianópolis e de outros municípios, os sistemas que se consolidou, esses centros de inovação, que já não estão todos construídos, mas avançaram, a luta para viabilizar os recursos do Sapiens Park, que realmente, meu último ato de governo foi renunciar à direção, porque o governo não estava cumprindo a liberação para com o próprio Parque Tecnológico de Florianópolis. Então, efetivamente, mais a legislação. Então, quando falo, vamos fazer outra Constituição, não. A luta tem que ser, nós temos a melhor Constituição do mundo. A luta tem que ser de continuar viabilizando os instrumentos para que se
realize efetivamente o desenvolvimento preconizado pela nossa Constituição. E dessa evolução, já do que foi feito pelo que foi feito, resultou excepcional desenvolvimento do sistema de ciência, tecnologia e inovação em Santa Catarina. Que seria Florianópolis se nós não tivéssemos nos transformado num polo de inovação com base nessa toda a legislação e com base nessa luta toda e o envolvimento do impulso empreendedor e inovador dos jovens para realmente gerar rendas que hoje ultrapassam, inclusive, a renda de turismo na nossa cidade, e se criou uma rota de inovação que abre os empregos mesmo nessa área de recessão. E terceiro, é aquilo que eu já enfatizei ao longo de toda a apresentação, é fundamental cumprir os ditames constitucionais. Para desprezar a Constituição, quando diz, não, é uma instituição só de propósitos. É bonita, mas ordinária. É linda, mas não avança o desenvolvimento. Acoberta, inclusive, uma situação de atraso em relação ao passado. Mas cumprir os ditames constitucionais é imprescindível para que se consubstanciem os dispositivos constitucionais em orçamentos compatíveis com as políticas públicas, os programas e o impulso empreendedor nesta área. Muito obrigado. Muito obrigado.